Se vocês têm sua Bíblia, abram em Mateus capítulo 13. Acho que a melhor maneira de começar esta manhã, especialmente se você está nos visitando, talvez esteja voltando à igreja para tentar entender do que se trata tudo isso, todas essas coisas. Acho que a melhor maneira de começar e de fazer você entender de onde estou vindo nesta manhã estava no vídeo, e é esta. A batalha é real. Acho que é aí que quero começar, para ajudá-los a entender que o que estou falando esta manhã e o quão importante isso é, se baseia no fato de que a batalha que está acontecendo neste mundo, essa questão do bem e do mal, é algo realmente importante. É sobre isso que quero falar com vocês esta manhã. Realmente acredito que o título da mensagem diz tudo. Quero dar uma mensagem para os pássaros. Isso fará mais sentido em um momento. Mas é sobre isso que quero falar com vocês, porque nesta série, ao falar sobre o bem e o mal que todos vemos neste mundo, Jesus aborda esse tema. Em Mateus 13, ele ensina 7 parábolas. E ele simplesmente apresenta essas parábolas para nos ajudar a entender o que está acontecendo neste mundo. Agora, para garantir que você saiba o que é uma parábola, é muito importante que você entenda isso. Uma parábola é basicamente uma história colocada ao lado de uma verdade para iluminá-la, para esclarecê-la, para chamar a atenção para essa verdade. As parábolas não foram feitas para serem dissecadas, para se aprofundar demais nelas e extrair todas essas doutrinas e verdades dali. Esse não é o propósito de uma parábola. O que uma parábola faz é dizer: veja, há uma verdade que quero que você entenda. Vou colocar uma história ao lado dessa verdade. Parábola significa lançar ao lado, junto a ela, para que você compreenda melhor a verdade espiritual que quero que você entenda. E assim, no capítulo 13 de Mateus, Jesus nos explica, através de parábolas, o que está acontecendo neste mundo. Se você tem observado o mundo nos últimos dias e já pensou consigo mesmo: o que diabos está acontecendo no mundo? É isso que Jesus está abordando em Mateus 13. E nesta série estamos lidando com uma luta que, ouça-me, só quero que você entenda isso, porque às vezes acho que pensamos que estamos lutando com isso, mas na verdade é com o que a humanidade tem lutado geração após geração. É o que os teólogos e filósofos chamam de o problema do mal. E até agora, se você não esteve conosco, pode assistir gratuitamente online. Já vimos 2 momentos das 7 parábolas e ambas as parábolas que já vimos nos mostram que Deus é um Deus bom, Ele é tão bom, boa semente e está fazendo coisas boas neste mundo. Mas Jesus nos diz, pensem nisso, há 2000 anos Jesus diz, mas há maldade neste mundo. E Ele nos ajuda a entender que há um inimigo que fez isso através dessas parábolas. Agora, o que quero que entendam, o que estou prestes a ler para vocês, isso foi dito por Jesus, não sou eu, não é uma denominação. Esta não é a minha perspectiva nem as minhas opiniões. Quero dizer a vocês, escutem-me, estou falando sério. Se querem saber por que faço isso, quando me coloco aqui, qual é o objetivo, qual a agenda, ensinar a verdade a vocês. Esse é meu objetivo, essa é minha agenda. E às vezes essa verdade faz você querer aplaudir. Vamos lá, pastor Cris, não é? E às vezes essa verdade faz você pensar, sim, pode ir embora, pastor Cris, apenas siga em frente e pode ir, não é? Porque é isso que a verdade faz. A verdade atrai, mas também pode repelir. Então quero lembrar a vocês, este é Jesus ensinando ao mundo há 2000 anos sobre o mundo em que vivemos. Mateus 13, versículo 31 e versículo 32, reparem no que diz. Jesus apresentou outra parábola, é a terceira parábola. Ele disse, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Vou mostrar uma semente de mostarda em um momento que um homem pegou e plantou em seu campo. E esta é menor do que todas as sementes. Agora, muita gente tenta criticar Jesus e dizem, homem, essa não é a menor semente. Existiam sementes menores. É a menor semente de hortaliça. É a menor semente de hortaliça. Certifique-se de entender isso e saber disso. Não é que Jesus não soubesse do que estava falando. Se ele tivesse mencionado outra semente, teria pregado sobre outra semente, em vez da mensagem que queria demonstrar. Posso lhes dizer isso? Muita gente critica Jesus por isso, mas a realidade é, qual é a menor semente de hortaliça? Ele está tentando fazer um ponto para um povo que entenderia. Ele disse que a semeou em seu campo e ela é menor que todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior que as plantas da horta e vira uma árvore de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Isso é interessante. As 2 últimas parábolas que vimos até agora recebem uma explicação. Jesus diz, aqui está a parábola, aqui está a explicação. A próxima, aqui está uma parábola, aqui está a explicação. Esta é uma parábola para a qual não recebemos uma explicação. Você não a vê aqui mesmo. E quero dizer isso a vocês. Então fiquem comigo, porque quando terminarmos, vocês vão entender completamente.
Mas a interpretação comum dessa parábola, na maioria das vezes em que você ouve essa parábola, não acredito que seja isso que ela realmente ensina. Agora me escutem, fiquem comigo, não se distraiam com isso. Quero dizer isso a vocês. Quando você lê os comentaristas e ouve as pessoas ensinando essa parábola em particular, verá que cerca de 80% a 85% a ensinam de uma maneira e depois há entre 20% ou um pouco menos que a ensinam de outra forma. Eu me inclino para o percentual menor. Há quem diga que isso ensina como o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, que será um termo intercambiável em nossa mensagem. Se me ouvirem dizer Evangelho, o que estou realmente dizendo são as boas novas de Jesus Cristo. Se me ouvirem dizer as boas novas de Jesus Cristo, isso é o Evangelho. Então, há quem veja esse ensinamento e acredite que o Evangelho começa sendo algo muito pequeno. As boas novas começam sendo muito pequenas e depois se tornam algo enorme. E acredita-se que a árvore representa o poder e o império, o impacto das boas novas de Jesus Cristo, e que as aves são as nações que são abençoadas graças ao cristianismo. Por isso vêm e se assentam na árvore, porque o cristianismo se torna algo grande e massivo que até mesmo abençoa as nações. Agora me escutem atentamente, digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Se olharmos para o nosso mundo, isso é verdade. Vou mostrar isso para vocês em um momento. Concordo com muito do que dizem a respeito, então estou de acordo com isso. Em outras palavras, me escutem. 2000 anos depois, o tempo mostrou que foi isso que aconteceu com o Evangelho de muitas maneiras. Quero que ouçam isto. O cristianismo foi abençoado. O mundo foi abençoado graças ao cristianismo. As nações foram abençoadas. Pessoalmente, estou convencido de que não era isso que Jesus pretendia ensinar nesta parábola do grão de mostarda. E alguém poderia perguntar por quê? E vou te mostrar os dois lados. Então, a boa notícia é que existem dois lados. Vou te mostrar os dois lados, então você não vai embora. Você pode tomar sua própria decisão. Mas alguém poderia perguntar, por que eu acho que é diferente? Bem, o contexto dessas parábolas é revelar os desafios que este mundo vai enfrentar até a colheita. Cada uma delas, na próxima semana, serão os desafios que o mundo vai enfrentar até a colheita. Agora, a colheita, para aqueles que não sabem, refere-se ao momento em que Cristo voltar. Quando Cristo voltar para julgar o mundo, para nos julgar, para lidar com tudo o que é bom e tudo o que é mal. Assim, o contexto me ajuda a ver e a acreditar que Jesus está revelando um problema nesta parábola aos seus seguidores, assim como fazem as outras 6 parábolas que ele compartilha, para ajudá-los a enxergar o que está acontecendo neste mundo, o que está ocorrendo. E eu creio que Jesus, nesta parábola em particular, está falando, e vou explicar isso em um momento, sobre a igreja apóstata. Creio que Jesus está falando da igreja no fim dos tempos. E quero dizer isso a vocês. Grande parte do que o mundo vê como cristianismo, ouçam-me com atenção. Digam amém para que eu saiba que vocês vão entender. Quero que ouçam meu coração e eu realmente acredito nisso profundamente. Esta é uma convicção profunda e central do seu pastor. Grande parte do que o mundo vê hoje como cristianismo está muito distante do que Deus quis que fosse a fé cristã. A maior parte do que o mundo vê hoje como cristianismo, a maior parte do que vocês veem hoje, o cristianismo está muito distante do que Deus quis que fosse a fé cristã. Na verdade, se você já pensou nisso, preste atenção e entenda isso. Vai ser um momento desafiador, mas será bom se você realmente prestar atenção. Se você já se perguntou por que existem todas essas religiões, por que todas essas afirmações, por que existe toda essa questão de religião, fé e toda essa loucura no mundo, se você já se perguntou isso, olha, você escolheu um ótimo domingo para vir à igreja. De verdade, você escolheu um ótimo domingo para vir à igreja. Vamos falar sobre essa história que Jesus conta, uma história simples. Ela tem 3 fatores. O primeiro, anote aí, aqui vamos nós. Ele fala sobre a semente poderosa, e eu adoro a imagem que ele nos mostra no versículo 31. Jesus fala sobre essa semente poderosa. Jesus lhes apresentou outra parábola. Este é o versículo 31 que diz: agora, neste ponto, todos os estudiosos da Bíblia concordam. Quero deixar isso claro, todos estamos de acordo. A imagem aqui trata completamente do que Jesus veio fazer, semear neste mundo. E nesta parábola em particular, ele nos diz exatamente como começaram as boas novas de Jesus Cristo. Começou como uma semente de mostarda, as boas novas de Jesus Cristo. Pense nisso, quero dizer, olhe ao seu redor neste salão. Temos aqui um grande auditório cheio de pessoas. Temos outro culto por vir em um grande auditório. Já tivemos pessoas adorando no sábado à noite. Quero dizer, o reino está crescendo, avançando, mas começou como uma semente de mostarda. Começou em uma nação muito pequena, Israel. Foi iniciado por um único homem.
A Bíblia diz que o Deus homem Jesus Cristo começou apenas com 12 discípulos. Na verdade, você poderia dizer que eram 11 discípulos e realmente se tornou um movimento de 120 pessoas. Agora, quando Jesus voltou para o céu, havia 500 presentes, mas quando você chega a Atos capítulo 1, há cerca de 120 pessoas que estão orando e seguindo esse movimento. E é um grande movimento porque, pensem, eles acabaram de assassinar quem iniciou o movimento. Normalmente, quando você inicia um movimento e matam o líder, adivinhe o que acontece? Ele morre. A menos que o líder morra e depois ressuscite. Isso por si só já é uma história, estou dizendo para vocês. Então, na verdade, quando você pensa nisso, 120 pessoas, pense no que sabemos hoje sobre o cristianismo. E havia uma sala com cerca de 120 pessoas. E realmente é impressionante como Deus, em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, se move ali em Pentecostes. Apenas 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, esses 120 saem com força e começam a proclamar eternamente esse ensinamento que lhes havia sido entregue. E 3.000 pessoas naquele dia disseram: quero fazer parte do movimento de Jesus Cristo. E as boas novas de Jesus Cristo têm se espalhado desde então. Ainda continuamos vendo isso até hoje. Estima-se que haja 2,6 bilhões de cristãos professos no mundo, segundo o Pew Research, e só de pensar nessa pequena nação de Israel, começando com apenas 11 discípulos, é impressionante o que Deus fez. E quero que você saiba disso, isso é cada fibra do meu ser, amigo. Eu te digo, é uma honra absoluta, é um privilégio, é algo glorioso que essa semente que Jesus Cristo plantou há 2.000 anos ali nos corações das pessoas na pequena nação de Israel. Para mim, é uma honra tão grande poder estar aqui 2.000 anos depois e continuar semeando a semente das boas novas que podem transformar vidas. Não há nada maior do que poder semear a semente de Jesus Cristo e ver como Ele a usa e ver o que Ele faz. E todos vocês deveriam estar animados com isso. Só queria dizer isso, mas bem, vamos seguir em frente. Quero dizer, estamos vivendo em um mundo, pensem nisso, cheio de ideias. Quero dizer, de verdade eu lhes digo, e posso dizer isso? Muitas vezes, quando digo que está cheio de ideias, muito do que fazemos é pensar: assim, pastor, essas coisas que dizem todas essas pessoas loucas. Há muitas coisas loucas que dizem pessoas que professam ser seguidores de Cristo. Há muitos livros que lemos e movimentos que apoiamos que não têm nada a ver com a missão e o mandamento do Senhor Jesus Cristo. As pessoas constantemente nos bombardeiam com teorias e opiniões e, no entanto, aqui estamos nós, pensem nisso, testemunhas, semeando a pequena semente das boas novas de Jesus Cristo. E por que sequer fazemos isso? Posso lhes dizer por que eu faço isso. Eu faço porque sabemos o que pode acontecer quando a pequena semente das boas novas de Jesus Cristo entra no coração de alguém. É uma semente pequena, mas há algo significativo nessa semente. E embora uma semente de mostarda seja tão pequena, sabem, uma das coisas sobre as quais falamos, porque cada parábola tratou desse tema da semente e eu compartilhei com vocês repetidas vezes o quão incrível é uma semente pequena, mesmo a menor delas, é que dentro dessa semente está o código genético da vida. É por isso que Jesus está usando a ilustração de uma semente. Ele está dizendo que há um código genético de vida dentro de uma semente. E ele está dizendo que há um código genético de vida dentro da palavra de Deus. Só quero mostrar para vocês uma foto de uma semente de mostarda e a colocamos sobre um dedo para que possam ver o quão pequena ela é. E ainda assim, realmente não dá para ver direito na minha tela, mas ela está ali. Então, a realidade é que é uma semente muito pequena. Era a menor das sementes de hortaliças que as pessoas conheciam. E é isso que Jesus estava tentando dizer. E vejam o que acontece com essa pequena semente. Vejam a erva, a vida vegetal que ela produz e na qual se transforma. A partir de uma semente tão pequena. E o que quero dizer a vocês é que Jesus está ensinando. O que ele está dizendo é: peguem a palavra de Deus. Agora que você entende por que a palavra de Deus é importante, muita gente diz: não sei sobre a palavra. Aqui está a questão. João, o discípulo amado, no capítulo 1 de João, disse isso. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, a semente da palavra de Deus é literalmente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio a este mundo pecador e começou a ensinar. Ele é quem disse: ei, eu vim para dar a minha vida. Ele é quem disse: eu vim para tirar de você a condenação. Eu vim para pagar o preço. Ele é quem vinha dizendo: estou te apresentando um reino do qual você pode fazer parte. E isso é o que Jesus estava ensinando. Na verdade, vejam Pedro 1, versículo 23. Em 1 Pedro 1, versículo 23, eu amo esse versículo porque vocês nasceram de novo.
Em outras palavras, você se tornou um seguidor de Cristo. Veja isso, não de uma semente perecível, não de alguma mensagem que vai desaparecer, não de algo que não é duradouro, não de algo feito pelo homem que nem sequer sobreviverá a esta vida. Veja o que diz, mas de uma semente imperecível que dura para sempre. Isso é através da palavra viva e permanente de Deus, a pequena semente das boas novas de Jesus Cristo. Ouça isso plantada em uma vida humana. É isso que eu amo sobre as boas novas de Jesus Cristo em uma vida humana. Pode produzir uma vida incrível pelo poder de Deus. Penso no passado, em 27 de novembro de 1994. Isso não significa nada para você, mas significa tudo para mim. Naquele dia eu estava no meu limite. Fui à igreja naquela noite. Era uma quarta-feira à noite. Naquela semana eles estavam fazendo uma série de sermões com o pastor Ike Reigart. E cara, senti uma convicção profunda no domingo à noite. Porque ele pregou sobre o inferno. Porque eu sabia que estava indo para lá, e por 3 noites eu lutei, nem conseguia dormir, deitava, às vezes brincava. Naquela época tínhamos cama d'água e sentia que se estourasse. Eu escorregaria direto para o inferno, foi assim que passei cada noite daquela semana. Na quarta noite fui à igreja e segui o pastor até o escritório dele. E simplesmente disse a ele, cara, eu não tenho nenhuma confiança na minha salvação. Simplesmente não tenho certeza se conheço o Senhor. E naquela noite eu me ajoelhei e de verdade já disse isso muitas vezes. Eu disse a Deus, Deus, eu destruí e arruinei a minha vida. Os dias que me restam eu só quero entregá-los a Ti. E vou te dizer uma coisa, o que entrou no meu coração e na minha vida me levou ao redor do mundo, me colocou em lugares que nunca imaginei, me deu uma mensagem na qual nem acreditava, mas agora isso se tornou tudo. E viajo pelo mundo com essa semente plantada no meu coração em 1994. Esse é o poder das boas novas de Jesus Cristo. E eu digo a vocês esta manhã, amigos, precisamos parar de brincar de igreja. Se você abrir seu coração para a boa semente da palavra de Deus, sua vida pode ser significativamente impactada e transformada. E você pode sair daqui, segundo a Bíblia, sendo uma pessoa completamente nova. Uma das minhas passagens favoritas das Escrituras é 2 Coríntios 5, versículo 17. A Bíblia diz isto, ouçam-me. Só estou dizendo, você é uma nova criatura. Tudo o que é velho já passou. Eis que todas as coisas se fazem novas. Esse é o poder da palavra de Deus. E a parábola da semente de mostarda destaca a ideia de que algo que parece insignificante pode ter imensa importância. Pense no cristianismo. Você pode pensar na China. Sabia que quando começaram a medir, contabilizaram cerca de 1 milhão de cristãos lá? Sabe quantos contam hoje? Eles contam cerca de 100 milhões de cristãos só na China. Isso é uma explosão incrível. Amigo, ouça isso. Estima-se que o cristianismo está crescendo rapidamente na América do Sul, África e Ásia. Na África, no ano de 1900, havia 8,7 milhões de cristãos. Hoje há 390 milhões de cristãos. E acredita-se que até o final desta década, haverá 600 milhões de cristãos no continente africano, e isso é uma grande lição para nós. É a escolha de que, se você deixar as boas novas de Jesus Cristo chegarem a um povo, a uma cidade, a uma região, eu te digo, a Bíblia até nos diz que pode crescer, que pode se desenvolver, que pode ter um impacto em cada pessoa à medida que avança por esses lugares. Isso é algo glorioso e é exatamente isso que estamos fazendo, o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, plantei uma semente e essa semente está se expandindo e está crescendo. Mas há outro fator. Existe essa semente poderosa, mas veja a próxima. Há essa árvore poderosa. Agora Jesus está ilustrando isso. Ele diz que a semente de mostarda foi plantada em um campo. Era a menor de todas as sementes de hortaliças, mas quando cresce, é a maior entre as sementes de hortaliças. E eu acho que é uma grande imagem. Pensem nisso. É a menor que se planta, mas se torna a maior. E ele está dizendo, isso é o que é o poder das boas novas. No entanto, ele diz nesta passagem que ela se transforma em uma árvore. A interpretação menos comum disso aqui é o crescimento e a expansão do cristianismo. E se transforma nessa árvore massiva e poderosa. E quero dizer isso a todos. Estou bem com isso. Quero dizer, sou eu quem acabou de te dizer que o cristianismo se tornou glorioso e expansivo. Está crescendo em todo o mundo. Sou eu quem está te ensinando isso. Vejo isso completamente, mas estou convencido de que essa não é a lição. Isso acontece, mas não é a lição e o que vou te ensinar, acredito que também posso te mostrar nas Escrituras. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Veja que aqui há uma transformação estranha. A planta da semente de mostarda é uma verdura. Jesus diz que ela se transforma em uma árvore. Uma planta de verdura se transforma em uma árvore. Você tem algo contrário à natureza. Agora, isso é o que eu sei.
Sei que temos leis fixas da natureza, mas também sei por que temos leis fixas da natureza. Temos leis fixas da natureza, segundo Colossenses, porque temos um Deus que estabeleceu as leis da natureza. Entenda isso. Você precisa ter certeza de captar isso. Diria o seguinte: não sou agricultor e não gosto de cultivar. Posso dizer isso. Além de fazer uma igreja crescer, é isso que eu quero fazer. Quero ver o reino crescer, é só isso. Agora, minha esposa adora plantar. Ela adora arrancar as ervas daninhas e cultivar verduras. E eu sinto que tenho tantas coisas acontecendo que isso não é o que preciso na minha vida neste momento. Entende o que quero dizer? Mas isso eu sei. Não sou o agricultor mais inteligente, mas sei que se eu plantar milho, não vou colher maçã. Também sei que se eu plantar maçãs, não vou colher milho. Então, há muitas coisas que eu não sei, mas há algumas coisas que eu sei. Isso é algo que eu sei. Se eu plantar milho, vou colher milho. E se eu plantar maçãs, vou colher maçãs. Mas aqui está uma planta de semente de mostarda. Ela se transforma em uma árvore. É algo contrário à natureza. Agora, Deus criou a natureza. Ela segue seu curso natural. Mas aqui Jesus diz que ela não segue. Vocês estão ouvindo? Não segue seu curso natural. Quando você estuda o Antigo Testamento, você verá que às vezes a imagem de uma árvore representava o poder mundial, o governo mundial. Você pode anotar Daniel capítulo 4. Você vê isso em Daniel capítulo 4. Nos é falado sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e houve uma visão que ele teve de uma árvore enorme, e essa árvore representava Nabucodonosor e o poderoso reino em que ele se tornou. À medida que nos aproximarmos cada vez mais do retorno de Jesus Cristo, haverá um cristianismo apóstata. Agora, isto é o que eu diria a vocês. Eu sei, acredito que é isso que essa história ensina, mas sei por muitas outras escrituras que isso realmente se torna realidade. Por isso eu digo, se algum dia vocês forem a uma igreja e alguém ensinar isso e tomar a posição oposta a que eu estou tomando, tudo bem, não tem problema. Isso realmente acontece. Mas também estou mostrando que o que eu digo que acontece é exatamente o que acontece. Vejam, eu acredito que isso é uma imagem da igreja apóstata e que ela se tornará uma árvore poderosa e terá inúmeros ramos. E se olharmos ao nosso redor hoje, é exatamente isso que encontramos. Vemos organizações religiosas que se apresentam como a Igreja de Jesus Cristo, que são grandes e poderosas e tendem a se tornar assim. E só quero dizer isso a vocês. Quero que realmente me escutem, porque sei que alguns de vocês não vão gostar disso e sei que alguns vão ter dificuldades com isso. Mas pensei que o que vocês queriam de alguém que subisse ao palco, e posso dizer o que vocês precisam de alguém que suba ao palco, é amor verdadeiro. E o que o amor verdadeiro faz não é te dar o que você quer. O amor verdadeiro te dá o que você precisa. Então só quero dizer hoje, muitas dessas grandes organizações religiosas, é isso que acontece com elas. Elas se orientam politicamente. Posso dar muitos exemplos de igrejas que se orientaram politicamente, que se voltaram para a justiça social. Eu lhes digo, o pastor se levanta e a igreja se levanta e gritam e se concentram nessas orientações políticas. E isso pode ir para ambos os lados. Quero deixar muito claro para todos que estão nesta sala que há uma tendência de se tornarem mais interessados. Ouçam-me com muita atenção. Peço que o Espírito de Deus fale a cada coração nesta sala esta manhã. Se interessam mais por sua própria autoexistência, no que podem obter, no que podem ter, no que podem conservar, do que no propósito para o qual a igreja foi criada e assim se tornam uma igreja apóstata. Tudo o que vocês precisam fazer, vejam, eu sei que a maioria de vocês nesta sala se levantaria agora mesmo e diria que uma igreja apóstata é uma igreja que não ensina a doutrina nem o verdadeiro ensinamento de Cristo de forma adequada. Tudo o que você precisa fazer para se tornar uma igreja apóstata é se afastar da missão e do mandamento que Deus deu. Hoje em dia, muitas igrejas sobem à plataforma todo domingo e ensinam a verdade, mas não estão envolvidas em sua cidade, nem no mundo levando a missão e o mandamento. É preciso tudo isso para ser a igreja que Deus criou, porque a igreja que Deus criou pode fazer qualquer coisa e tudo o que Deus precisar que ela faça. Preguei isso ontem à noite e ainda estou entusiasmado com isso esta manhã. E por isso só quero dizer a vocês, torna-se uma igreja apóstata. A palavra apóstata significa afastar-se ou abandonar a fé. É afastar-se da verdade e do propósito de Cristo. Vou mostrar a vocês uma definição. Apóstata significa abandonar, ouçam isso, a verdadeira fé bíblica. O que a Bíblia ensina. O que deveríamos estar fazendo. E tudo o que você precisa fazer para se tornar apóstata é simplesmente se afastar disso. E a Bíblia prediz que com o tempo se tornarão apóstatas. A apostasia é afastar-se dos ensinamentos claros de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre isso de maneira incrível. Esta manhã vou lhes dar vários versículos, e nem estou perto de citar todos os versículos que falam sobre isso. Em 2 João 1, versículos 9 a 11, peço a Deus que vocês fiquem aqui e ouçam isso, porque há coisas que precisam ser ditas. A Bíblia diz o seguinte, todo aquele que se desvia e não permanece no ensino de Cristo, ouçam isso. Não tem a Deus.
Quem permanece no ensino, esse tem tanto o pai quanto o filho. Se alguém vier até vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em sua casa, não lhe deem boas-vindas, porque quem lhe dá boas-vindas participa de suas más obras. E o que está dizendo é o seguinte: o que está dizendo é que não deixem que eles coloquem isso na sua mente. Não deixem que coloquem isso. Não está falando sobre não ser amigável ou gentil. Não se refere a isso. Diz que você não deve deixar que eles coloquem essas coisas na sua mente. Mas, pessoal, tenho que dizer, somos muito bons em permitir que muitas coisas que não deveriam entrar em nossa mente, entrem em nossa mente. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vejam o que a Bíblia diz. Mas o Espírito diz explicitamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E sabe o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja do primeiro século, a igreja jovem, e lhes diz: ouçam, não tenham nenhuma parte com nenhum outro Deus, nenhum reconhecimento de nenhum outro Deus, porque ele disse que fazer isso é adorar demônios. Isso está literalmente em 1 Coríntios 10. Você pode anotar e pode ir lá. Eu estava no Egito, onde cristãos entravam em templos e os desfiguraram. A razão era porque acreditavam que adorar qualquer dessas coisas criadas era adorar demônios, então profanaram os templos onde adorariam, pois queriam que a adoração não fosse a nada feito pelo homem, mas somente ao verdadeiro Pai. Essa era a igreja do século II, que estava no Egito. Este versículo anda com as parábolas. Hoje há muitas coisas, pessoal. Orei muito sobre isso e vou ser tão corajosa quanto sentir que o Senhor permitir. Então vamos lá. Estão prontos? Hoje em dia, há muitas coisas que são feitas em nome de Cristo que não são a mensagem de Cristo. E podemos ver a apostasia porque, às vezes, o que queremos fazer é vir aqui falar na nossa cidade e depois olhar para o mundo. Há apostasia no noroeste do Arkansas. Igrejas que não ensinam sobre o pecado. Igrejas que não falam sobre o juízo, que não falam sobre arrependimento. Mas este livro começa com o pecado, passa pelo juízo, fala sobre arrependimento, fala sobre encontrar a graça. E aliás, pessoal, se vocês nunca souberem que estão perdidos, nunca serão encontrados. Se você nunca perceber que precisa ser salvo, não será salvo. E há tantas igrejas que evitam isso, igrejas que se concentram em ser inclusivas em vez de serem instrutivas, na verdade. Hoje em dia temos tantas igrejas em que tudo gira em torno da inclusão e não queremos ofender nem deixar você desconfortável. Mas eu digo a vocês, pessoal, alguém que realmente ama vocês vai feri-los de maneira amorosa. Vão te dizer a verdade. Quero dizer, pensem nisso por um momento. Sou avô e sei que vocês estão pensando: uau, você é jovem demais para ser avô. E eu vi meus filhos como: e olhem, fico ofendido quando riem disso. Só preciso que vocês façam uma pausa. Então olhem, escutem, eu fiz isso de propósito. Se eu ofendo vocês, bem, vocês me ofenderam primeiro. Então só saibam disso. Lá vamos nós. Mas eu vi meus netos se abaixarem, pegarem algo e colocarem na boca. E eu penso que isso não está certo. Não coloque isso na boca. E sabem o que eu faço? Eu os corrijo. Eu ensino porque os amo e digo a verdade para eles. Já vi meus netos pegarem algo e irem em direção à tomada antes, certo? Agora tínhamos o protetor, então fiquem tranquilos, está tudo bem. Já os vi irem lá fazer isso, certo? Eles vão colocar lá e eu digo: não façam isso. Embora eu saiba que está protegido, quero te ensinar algo. É possível que alguém não o tenha protegido. Quero que saiba a verdade. Te amo, me importo com você. É importante que saiba o impacto que isso pode ter em sua vida e eternidade. Não quero que faça isso. Agora eu poderia entrar e me dizer: ei, coloca isso aí, cara. Você vai ter uma experiência espiritual inesquecível, certo? Você poderia fazer essas coisas, mas isso não é amar. Isso não é, quero dizer, a boa graça está viva. A tolice com a qual temos que lidar. Em igrejas que se concentram em ser inclusivas em vez de instrutivas, na verdade. E quero dizer a todos nesta sala, provavelmente haverá momentos em que eu vou ofendê-los e pode ser que vocês não concordem e talvez não gostem de algumas das coisas que eu disser esta manhã ou da forma como eu disser, mas vocês precisam saber que este pastor tomou a decisão em sua vida de que vai ser amorosamente instrutivo com a verdade acima da inclusão. Porque vocês não vão se apresentar diante de mim, mas sim diante dele. E quero prepará-los para isso. Permitam-me dizer isto. As igrejas apóstatas penduram arco-íris sobre sua igreja quando não estão ensinando sobre Noé. Posso dizer isso a todos vocês? Vocês precisam saber disso. Vocês têm que saber disso. E talvez digam: pastor, isso é muito ofensivo.
Como pode fazer tal afirmação? Bem, quando você evita certas verdades da Bíblia e quer abordar o que a Bíblia ensina, você é uma igreja apóstata. Quando você começa a tomar a mensagem em suas próprias mãos, a atitude, os sentimentos, as emoções em suas mãos, você já não está mais representando a Cristo, está representando a si mesmo. Essa é a máxima expressão de uma igreja apóstata. E ouçam-me, uma igreja que não chama seitas de seitas, que não são cristãs e não ensinam a verdade, é uma igreja apóstata. Ouçam, se algum dia vocês estiverem em uma suposta igreja e entendam que eu disse suposta igreja que defende o que a Bíblia condena, é melhor saírem de lá o mais rápido possível. Isso é exatamente o que acabei de ler para vocês quando a Bíblia fala sobre isso em 1 João. Percebi isso esta manhã. Ouçam todos. Quero ser o mais amoroso possível ao dizer isso. Ouçam agora, especialmente alguns de vocês mais jovens que talvez estejam lutando com tudo o que veem neste mundo. Sei que quando ensino o que estou ensinando hoje, quando tomo uma postura como esta, sei que as pessoas vão olhar para mim e dizer: você é apenas um pastor intolerante, só mais um desses caras intolerantes. Ouçam-me, porque digo isso com o mais profundo amor, e vocês podem debater todas as ideias deste mundo, mas ouçam, a verdade absoluta é a razão pela qual o mundo quer se livrar dela. Ela é intolerante porque no momento em que você toca em uma verdade absoluta, ela deixa de ser absoluta. Você a mudou e a verdade absoluta não vai permitir que você a mude. É por isso que o mundo quer mudá-la, porque a verdade absoluta é intolerante. Eles querem ser tolerados, mas ouçam-me com amor, com compaixão. Deus está nos dizendo a todos através deste livro que, embora eu tenha feito um caminho por meio do meu Filho Jesus Cristo para que você seja perdoado, para que você seja limpo e para que receba tudo o que tenho para você, por si só você não conseguirá. E dizer isso não é intolerância, é amor. E olha, eu frequentemente me preocupo com nossa região. Mudei para cá há 4 anos. Muitos de vocês estão aqui há mais tempo do que eu. Estou preocupado com o noroeste do Arkansas. Vejo muitas religiões se unindo sob a bandeira de Cristo, mas não estão unidas pelos ensinamentos de Jesus. Há um fio comum que une as igrejas, que oscilam entre verdade e erro. Existe um fio que une toda a igreja, que passa da verdade para o erro. Elas deixam de lado a autoridade da palavra de Deus. E esse é o caminho mais comum para a apostasia. Começar a dar mais importância ao que você pensa, sente ou experimenta do que ao que Deus disse. E estou aqui para dizer a vocês, sem a autoridade das Escrituras, abrimos o caminho. Ouçam o que a Bíblia diz, mas abrimos o caminho para o falso ensino. Abrimos o caminho para doutrinas falsas que se infiltram na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Agora escutem, vocês acabaram de me aplaudir. Vamos ver quanto vocês vão aplaudir com o que estou prestes a dizer, porque nos últimos dias haverá o que se conhece como denominacionalismo. E o denominacionalismo é algo perigoso. Só estou aqui para dizer a todos nesta sala, e alguns de vocês vão ter problemas comigo, e tudo bem, mas eu vou dizer porque as denominações tendem a ser movidas pelo homem. A igreja metodista, há uma igreja metodista muito forte na África. Já falei lá, já estive envolvido com ela. Eles são muito fortes. Você sabia que a igreja africana reuniu muitos de seus membros e os trouxe para os Estados Unidos para a votação metodista, quando os metodistas estavam votando sobre coisas que eram contrárias à palavra de Deus? E da primeira vez que fizeram isso, o contingente de metodistas africanos veio para cá e perdeu a votação. Mas depois, no ano seguinte, eles puderam votar e se afastar das coisas de Deus. E não estou tentando apontar ninguém. Posso citar isso, posso te dar artigos, posso te mostrar. Eles se afastaram do que este livro ensina. Essa é uma realidade. E eu diria isso a todos aqui. Escutem com atenção, porque muitos nem sequer entendem o que é ser batista do Sul. Escutem bem. Embora a denominação seja excelente para nos associarmos, juntos conseguimos mais do que separados. Então, quando nos unimos a ela, reunimos as pessoas e tentamos realizar coisas no mundo todo, podemos alcançar muito. Mas o que quero dizer a todos nesta sala é que, embora seja excelente para a associação, não é para a doutrina, porque você tem um grupo de homens sentados determinando essas doutrinas. A Bíblia é o que é excelente para a doutrina, e a Bíblia deveria prevalecer sobre qualquer denominação, qualquer grupo de homens, tudo o que qualquer um tenha a dizer. A mais, quero falar à nossa igreja. Nos últimos dias, há uma tendência de que a igreja exista para si mesma. É isso que estamos vendo hoje. Você sabe por que estão comprometendo a palavra de Deus? Eles estão existindo para si mesmos. Querem garantir os assentos cheios. Sinto que a verdade pode encher. Primeiro, a semente poderosa pode encher uma igreja. Ainda acredito nisso.
Ainda acredito que alguém que se coloque em uma plataforma e diga a verdade às pessoas com amor e de vez em quando com um pouco de humor pode conseguir isso. Ainda podemos amar Jesus e viver para Ele, mesmo nestes dias tão loucos. Mas só estou dizendo, pessoal, a maior apostasia em nosso mundo hoje, não são os falsos mestres nem a falsa doutrina. A maior apostasia em nossa igreja hoje, há mais igrejas que ensinam a verdade. Espero que estejam me ouvindo, mas não fazem nada com ela, do que igrejas que estão aí fora fazendo isso abertamente. E isso é apostasia, afastar-se da missão, do mandamento de Deus. Nunca podemos nos tornar um amontoado de atividades. Esse não é o propósito da Igreja de Jesus Cristo. Nunca podemos nos tornar um clube social onde só gostamos de passar tempo com amigos e desfrutar de jantares juntos. Não podemos acreditar nisso e não podemos viver dessa maneira. Embora haja companheirismo e haja uns aos outros e haja reuniões e a Bíblia seja muito clara quanto a isso, a Bíblia diz que nos reunimos para sair. Permitam-me compartilhar algo que peço a Deus que impacte nossa igreja como nada do que já lhes disse antes, porque isso aflige o seu pastor. Vocês sabiam que o cristianismo no mundo está crescendo a 1,18%? Isso é mais lento do que o Islã. Isso é mais lento do que o hinduísmo. Isso é mais lento do que o sikhismo. Temos 3 templos sikhs que surgiram no noroeste do Arkansas em uma única estrada, só no tempo em que vivi aqui para ser seu pastor. E quero lhes dizer, se querem saber por que insisto nas atividades do Ame Sua Cidade, e por que insisto nas coisas que fazemos, e por que insisto para que vocês não se concentrem apenas no que acontece aqui dentro e entre nós e esse tipo de coisa. Isso é porque a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão e deve se concentrar no propósito de Jesus Cristo, uma missão e um mandamento. Devemos nos reunir. Digam amém, vocês já me ouviram dizer isso. Se alguém disser que não disse isso, agora pode dizer: eu ouvi ele dizer isso, ele me fez dizer amém para saber que eu tinha dito. Embora nos reunamos, fazemos isso para crescer, para que possamos sair e cumprir com essa semente poderosa o que Deus quis que realizássemos. Para quem tem dificuldade com o quanto insisto, para quem luta com o quanto digo, precisamos crescer, ir, investir, contar para as pessoas, convidar as pessoas. João capítulo 9, versículos 4 e 5. Jesus tinha acabado de curar um cego e lhe perguntaram por que isso aconteceu. Ele diz: esse é o propósito da glória de Deus. Ele diz isso no versículo 4. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, pois vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Vai acabar, isso vai chegar ao fim. Tudo o que estamos fazendo agora, tudo o que Deus nos chamou para fazer nesta cidade, nesta nação, neste mundo, Ele diz que é por tempo e oportunidade limitados. Então temos que trabalhar nas obras daquele que nos enviou. Enquanto ainda é dia, pois vem a noite quando ninguém trabalhará. E então ele disse isto: enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. E quero lembrar a todos nesta sala que Jesus disse isto: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, somos a luz do mundo. E se diminuirmos a luz ficando sentados o tempo todo em prédios cercados apenas de cristãos, não estamos fazendo as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite está chegando. Vamos trabalhar na First Bentonville para fazer a diferença para a glória de Deus. E só quero dizer a todos nesta sala, amigos, não há nada como a igreja local quando a igreja local está funcionando bem. Seu poder é ilimitado, seu impacto pode ser surpreendente, oferece salvação ao mundo, até mesmo àqueles que estão mais distantes de Deus. Oferece perdão, ouçam-me, para todos que se ofendem. Oferece perdão ao pecador, esperança ao perdido, cura ao que sofre. Oferece respostas às perguntas do coração. Na igreja, os desviados são bem-vindos quando vêm de forma voluntária. Tem o potencial de mudar o coração, mas também o lar. Oferece consolo aos que estão de luto, cura aos quebrantados e tem a mensagem que quebra as correntes dos vícios, liberta o coração culpado, limpa até o mais sujo dos pecadores. O potencial da igreja local, se ao menos pudéssemos ir além de nós mesmos e do nosso passado e não suportássemos a religião, porque a religião nos coloca nessa onda de coisas feitas pelo homem e nessas coisas humanas. Se pudéssemos focar no propósito e na missão, nem conseguiríamos imaginar o que Deus poderia fazer através de uma igreja local. Quando uma igreja local funciona como Deus quis que funcionasse, Jesus tinha grandes planos para a sua igreja e tem grandes planos para a sua igreja. E Jesus disse que sua igreja, sua verdadeira igreja, olhem, é aqui que eu não entendo porque as pessoas se tornam apóstatas. Eu lhes digo, se algum dia eu deixar de ensinar a verdade, é assim que vocês saberão.
Simplesmente não estarei mais aqui. Eu não entendo as pessoas que querem distorcer a verdade, manipular a verdade, usá-la para seu próprio benefício. Cara, eu poderia ter minhas noites de sábado e manhãs de domingo de volta se não fizesse isso. Pensem nisso por um momento. Se eu não acreditasse nisso, garanto que isso não seria o que eu faria para ganhar a vida. Estou dizendo isso agora. Jesus afirma que sua verdadeira igreja resistirá às forças e às portas do inferno. Por isso estou disposto a pregar a verdade. Por isso me oponho à apostasia. Por isso estou disposto, até em nossa cidade, a levantar a voz e dizer que essas reuniões de todo fim de semana aqui não honram a Deus. Não são o que Deus chamou para ser. O próprio Jesus as chamou de sinagogas de Satanás, onde priorizam outra mensagem. A igreja local fazendo o que Deus quis que a igreja local fizesse é a esperança do mundo. E Deus nos deu tanta clareza sobre isso. Ele nos deu o propósito mais claro. Não é a minha mensagem, não é a minha mensagem. Deus não criou isso para ser um lugar para ir no domingo, vestido de gala, para sentar no seu assento e se sentir bem pelo resto da semana só porque você veio aqui. Esse não é o propósito. Veja o que ele diz. Ele diz que o grande mandamento, ou seja, o que devemos fazer é ensinar, treinar e mostrar às pessoas que elas devem amar a Deus com tudo o que têm. Vieram até Jesus e lhe perguntaram qual é a coisa mais importante. E ele disse: ame a Deus como um sacrifício, ajuste, adapte sua vida. Isso é o que é o amor, o sacrifício que você faz pelo bem-estar de outra pessoa. Então o verdadeiro amor é colocar-se na agenda dele e depois ele nos dá uma medida. Como eu sei? Como sei se estou amando a Deus? Ele diz: você estará amando os outros. E a grande medida para saber se você ama a Deus ou não é se você ama as pessoas ou não. E vou te dizer que algumas das pessoas que você mais vai amar, se realmente ama a Deus, são as pessoas que estão longe de Deus. Por isso Jesus era impulsionado em direção ao pecador, impulsionado em direção à prostituta. Por isso, quando outros queriam se reunir e debater doutrina, Jesus estava lá fora com um mundo perdido e moribundo. Essa é a diferença, porque ele tinha um coração para as nações e para as pessoas. Vamos lá, cara. Acho que estou mais animado esta manhã do que ontem à noite, e eu já estava. Depois ele nos deu a grande comissão. Precisamos vir aqui e aprender, mas ouçam. Precisamos ensinar nosso povo a crescer e sair para que possam causar impacto. E se algum dia perdermos isso, igreja, se algum dia perdermos isso? Jesus fala sobre isso e diz que o grão de mostarda se transforma em uma monstruosidade de árvore. E o que ele quis dizer não era o que eu pretendia que fosse. E quero que você entenda isso. Essa árvore é para os pássaros. Vamos lá, isso foi bom. De qualquer forma, vamos lá. Muito bem. Número 3, o terceiro fator. Aqui vamos nós. Os pássaros falsos. Acho que são pássaros falsos. No versículo 32 diz que aves do céu vêm e pousam nos ramos. O que esses pássaros representam? Quero que me escutem, não estou apontando para ninguém. Como eu disse, na verdade, ambas as interpretações acabam sendo verdadeiras. Então, para que a igreja ensine isso, está tudo bem. Mas não posso ignorar que Jesus conecta os pássaros com o diabo em Mateus 13, 19. Nesse versículo, os pássaros estão ligados ao diabo e depois nos versículos 31 e 32 parecem bons. Não acho que seja assim, acho que ele está conectando. E sei que há pessoas que não concordam com isso, mas ele faz o mesmo em Marcos e o mesmo em Lucas. Por isso acredito que representam um falso evangelho, representam uma falsa doutrina. Acho que uma das coisas mais importantes, todos nesta sala, olhem para cá porque realmente quero que me escutem. E nisso está falando a igreja. Nem tudo o que é espiritual é bom. Vocês precisam anotar isso, certifiquem-se de saber. As pessoas dizem: eu sempre fui espiritual, sempre tive esses sentimentos. Bem, escutem, nem tudo o que é espiritual é bom. 1 João 4, 1, vejam o que a Bíblia diz. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas. Então, quando você olha lá fora, neste mundo, e vê toda essa loucura, Jesus disse há 2000 anos, muitos falsos profetas saíram para te dar outra mensagem. 2 Coríntios 11, versículos 3 a 5, vejam isso. Porque tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores que se disfarçam, vejam só, como apóstolos de Cristo. Não é de se estranhar que façam isso, porque até mesmo Satanás se disfarça como anjo de luz. Quando Satanás veio ao jardim com Eva, vocês sabem o que ele fez? Ele se apresentou como anjo de luz e disse a ela: Deus te disse isso, mas ele está tentando te esconder algo, porque há algo melhor para você. E eu sou quem vem dizer que isso é melhor. Agora temos farsantes no noroeste do Arkansas e no mundo fazendo o mesmo. Diz, portanto, que não é surpreendente que seus servos se disfarcem de servos da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. 1 de Timóteo 6, 20 a 21.
Só quero te dar o suficiente para que veja que isso está acontecendo, mas há muito mais. Timóteo, e pense nisso, como quando você ama profundamente alguém. Te digo, realmente é o meu coração esta manhã quando você diz, você como homem. Jesus disse, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Muitas vezes me sinto assim como pastor, como se você saísse para este mundo e tivesse tanta gente te dizendo isso e aquilo. E é como, cara, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Evita as conversas mundanas e vazias e os argumentos opostos. Vivemos em conversas mundanas. Vivemos em conversas mundanas. Vivemos sob argumentos opostos. Quero dizer, pessoal, somos a pior geração que já existiu para viver exatamente sob aquilo que ele acabou de dizer que devemos evitar. Porque temos tanto acesso a isso que os argumentos opostos que falsamente são chamados assim. E o que é que o mundo tenta nos dizer? Nós elevamos isso. Isto é 2025. Sabemos mais o que alguns professaram e assim se desviaram da fé. Que a graça esteja contigo. Ele diz que é melhor você tomar cuidado com os pássaros. Não é estranho vermos isso no mundo religioso, nem ouvirmos hoje muitas doutrinas ensinadas como cristianismo. Jesus previu que no fim dos tempos o cristianismo se tornaria uma forma organizada de doutrinas perigosas, só para mostrar a atitude em relação ao céu, porque você pode dizer, você está muito entusiasmado e acho que está sendo agressivo nisso. Jesus ensina em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Ele fala a uma de suas igrejas e quero que veja o que ele diz a eles. Veja o que Jesus diz. No entanto, isto você fez. Ele vinha dizendo a eles, olha, você não fez isso, mas isso sim você fez. Veja o que ele diz, você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ninguém sabe ao certo. Se você ler qualquer comentário, qualquer coisa sobre esse texto, ninguém sabe com absoluta certeza qual era o ensinamento dos nicolaítas. Não importa. O que Jesus dizia era, não é meu ensinamento e quero que saiba que precisa odiá-lo, e eu a odeio. E para aqueles de vocês que pensam que talvez eu esteja sendo duro demais esta manhã, como você representa alguém, é isso que sou chamado a fazer, não representá-los pelo que eles mostraram. Acho que isso diz tudo. Quero ser claro sobre isso. Há uma estratégia satânica aqui, amigos. O ensinamento de Jesus Cristo. Há uma estratégia satânica de semear o joio na igreja. E acredito que é aí que Satanás faz o seu trabalho mais letal. Se ele conseguir confundir as pessoas na igreja sobre o que é o cristianismo e quem é um verdadeiro cristão, esse é o maior dano que pode ser feito. Por isso precisamos colocar nossa fé em prática. Por isso não posso deixar que você simplesmente venha e se sente aqui em um domingo de manhã sem colocar sua fé em prática. É por isso que fazemos a jornada da vida em permanência. A aula Fundamentos 1 está pronta. É só uma questão de tempo. Estamos nos preparando para lançá-la. Trabalhamos nisso este ano. Estamos incorporando Fundamentos 2 às aulas da vida em permanência. Porque foi isso que eu disse ao nosso departamento de educação. Eu disse ao nosso departamento de discipulado, eu disse, ouçam, quero um mini curso em nossa igreja pelo qual nosso povo possa passar, onde recebam uma doutrina básica 101, doutrina 201 da nossa igreja, sobre o que precisam saber acerca de sua fé antes de lançá-los a este mundo. Porque eu realmente acredito nisso. Porque hoje em dia há um mundo de confusão sobre o cristianismo. E pessoal, quero que vocês escutem completamente tudo o que tenho a dizer, porque o que estou prestes a dizer vai parecer extremamente ofensivo. Haverá pessoas que dirão, não posso acreditar que ele disse isso nesta comunidade. Eu sei que isso vai acontecer, mas minha lealdade e meu maior chamado é ensinar a verdade de Jesus Cristo. E estou aqui para dizer a vocês, há todo tipo de confusão sobre o cristianismo hoje em dia. Eu lhes digo, o mormonismo, as testemunhas de Jeová, definitivamente o Islã. Estive no Egito literalmente há algumas semanas. Havia pessoas lá comigo. Eles vão lhes dizer que em todos os lugares que fomos, falavam dos livros sagrados. Cada local era sagrado para cada um deles. Então você ia aos lugares sagrados e lá havia aqueles que professavam, como nós, o cristianismo protestante, mas depois você via outro grupo e depois outro e todos diziam que eram santos. Por que isso acontece? Porque Satanás vende imitações. É tudo o que ele pode fazer. Ele não pode criar. Só Deus pode criar. Então tudo o que ele pode fazer é falsificar. Mas todos dizem, o que é isso e o que é aquilo? Não tenho tempo para entrar em todos os falsos ensinamentos e nas diferenças absolutas nessas coisas. Mas quero que me escutem e digo isso, e quero que ouçam o que vou dizer depois, mas quero dizer isto, nenhum destes. Nenhum dos que acabei de mencionar é cristianismo de forma alguma, de nenhuma maneira, sob nenhum aspecto. São acaso as doutrinas que o próprio Jesus ensinou?
E direi isso abertamente e com todo o amor que me for possível, mas aqui estarei. E estarei lá onde quiserem que eu esteja. E farei isso em qualquer dia da semana. E debaterei publicamente com qualquer líder de qualquer uma dessas chamadas religiões mundiais. Não estou me escondendo atrás desta mensagem. Não tenho minha própria plataforma. Não estou aqui em cima me escondendo esta manhã. Jesus diz que são aves, são crenças, são ideias que virão e se conectarão a Ele. E Ele diz, mas não são de mim. E só para ajudar alguns de vocês que estão lutando, até mesmo Jesus diz que o falso ensino, a falsa crença e a deturpação, mudar sua mensagem de qualquer maneira, forma ou aspecto, te transforma em uma sinagoga de Satanás. Agora quero dizer a todos nesta sala que há consolo nesta passagem. Alguns de vocês pensam, pastor, seria bom que chegasse ao ponto. Então aqui vamos nós. O consolo é que Jesus previu que isso era o que nos esperava. E sabem por que ele fez isso? Todos nesta sala, digo isso para vocês. Sim, digo isso honestamente diante de Deus. Honestamente diante de Deus, digo a vocês. Precisamos disso em nossa sociedade. Sabem por que ele fez isso? Sabem por que ele me fez sentir isso assim? Quando vi tudo isso acontecendo no mundo, sabem? Pensei logo em fazer uma série sobre Mateus 13 porque quero que minha igreja entenda o que está acontecendo. Ele fez tudo isso para que o seu povo não fosse enganado. Foi por isso que ele fez isso, por amor a você. Você pode conferir tudo à luz da palavra de Deus e ver se está de acordo com a verdade das Escrituras. Enquanto eu for seu pastor, faço essa promessa a vocês. Nós vamos ensinar este livro. Nós vamos ensinar o que Jesus ensinou. Nós vamos abrir este livro. Eu não vou subir aqui e contar 25 histórias sobre minha esposa e os bons momentos que passamos. Não vou falar dos meus cachorros nem dos meus netos o tempo todo. Às vezes os menciono, mas não sempre. Vamos abrir o livro e ensinar o que Jesus ensinou. A lição é que ele fala a cada um de nós. Vocês me ouviram? Porque não tenho dúvida. Amo vocês o suficiente para dizer, há alguns aqui nesta sala agora que jamais, em 1 milhão de anos, se considerariam no caminho da apostasia, mas não vivem focados na missão e no mandamento de Jesus Cristo. E isso é o que é necessário para se tornar apóstata. Basta apenas se distrair com qualquer outra coisa. Precisamos ser cristãos equilibrados, precisamos tomar toda a Escritura e fazer tudo o que a Escritura nos diz, não apenas uma parte, não apenas aquilo que se conecta conosco e nos faz sentir bem. E isso fala a cada um de nós que estamos neste lugar hoje para dizer o seguinte: você tem religião ou tem salvação? Aproximem-se porque já estou terminando. Você é um seguidor de Cristo? E alguns de vocês dirão, bem, sou membro de uma igreja. Fiz parte desta denominação proeminente. Fui batista? Fui batista. Tenho orado por 45 anos. Dizemos coisas assim. Dizemos, estou bem, amigo. Estou bem. Fui batizado. Alguns de vocês dizem, fui confirmado. Jesus está dizendo que não basta estar na árvore. Não basta estar na árvore. A pergunta é, você faz parte do ramo? Você se lembra de João 15? O ramo está conectado a ele. E eu te perguntaria, você está na família? E o que precisamos não é de outra religião. Alguém diga amém? Não precisamos de outra religião. O que precisamos é de salvação. O que você precisa não é da religiosidade da igreja. O que você precisa é de Jesus. Só quero dizer, da próxima vez que alguém bater a sua porta para te vender algo, é isso que você deveria dizer a eles. O que você quer que eu faça? Todas essas religiões, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Bem, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Posso te ajudar? Você me pergunta, quer que eu te diga? Arrependa-se dos seus pecados. Coloque sua fé em Jesus Cristo e aprenda a caminhar com Ele. Ele fará o resto. Viu como eu fiz isso rápido? Vamos lá. Eu tenho fé. Você se arrepende dos seus pecados. Coloca sua fé em Jesus Cristo. Ele vem habitar em você. Você só começa a caminhar com Ele, conhecê-lo, crescer. Você nem vai precisar de mim. Deus entrará na sua vida. Ele começará a te mover, motivar, direcionar. Eu digo desde que sou o pastor desta igreja, se eu conseguir que você caminhe com Deus, posso te levar para onde Deus quiser, porque Deus toma posse das pessoas que vêm até Ele. Você não precisa de uma religião, só precisa de Jesus, e Ele vai tirar de você tudo o que você precisa. Vamos lá, tudo bem. Agora, se você é alguém que está lutando com a sua salvação, acho que há duas coisas que você precisa saber. Se você está aqui esta manhã e diz, pastor, eu simplesmente não sei. Eu luto contra isso o tempo todo. Sou cristão ou não? Há duas coisas que você deve saber. Acesse Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Você precisa ler e estudar Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, que diz que nada jamais te separará de Cristo e que ninguém poderá te condenar com sucesso, porque Cristo não te condena, já que Ele morreu para eliminar a condenação. Alguém deveria se animar com isso.
Jesus Cristo veio e tomou a ira, a pena, o castigo, a condenação pelo pecado, para que eu nunca tivesse que fazer isso. Essa é a maior mensagem sobre a face da terra. Não entendo por que as pessoas ficam intimidadas para compartilhá-la. Posso te dizer que você é um pecador e, porque falo rápido, também que você pode ser perdoado, redimido, trazido para a família e nunca será julgado pelo que fez de errado. Isso é o melhor que acontece na terra hoje. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 8. Mas sabe o que acontece? Vocês já perceberam isso alguma vez? Todo pastor que vejo faz uma série sobre Romanos capítulo 8 e não faz sobre Romanos capítulo 7, mas não acho que possa separá-los. E, aliás, preciso dizer às pessoas que Romanos 7 vem antes de Romanos 8. Vamos lá, não é? Isso é boa matemática. Mas então você precisa ler Romanos capítulo 7, porque precisa entender que, embora você esteja seguro em Cristo, se realmente colocou sua fé nele, você também é pecador. Veja, acredito que Romanos 7 e 8 juntos são um consolo para meu coração, porque acredito que a resposta para a segurança é esta. Quando você passa por provações, estão me ouvindo? Alguns de vocês estiveram na igreja a vida toda porque sua mãe ou pai obrigou. É simplesmente o que a família fazia. Me escutem por mais alguns minutos e eu termino. A resposta para a sua segurança é esta. Quando você passa por provações e desafios na vida, quando enfrenta os comportamentos mais decepcionantes em si mesmo, pensamentos e atitudes, quando luta, se arrepende e batalha com os mesmos pecados, quando sucumbe à tentação, você nega a Cristo. Você joga a toalha e diz que isso não funciona, que desiste e todas essas coisas. E muita gente fez isso. Na última década vimos uma mudança, mas antes se falava sobre quantos se afastaram da fé. Mas você sai por aí negando o evangelho? Você sai por aí negando a salvação, a graça e a fé que Deus dá? Se não for assim, mas você luta, se mantém firme, busca a Deus, cresce, aprende e se desenvolve. Isso mostra que sua fé é real. Foi assim que Pedro chamou isso. Pedro disse que o fato de permanecermos no jogo, lutarmos nos desafios, crescermos, nos desenvolvermos, confiarmos e crermos mesmo quando não vemos, é evidência de fé. Pedro disse que isso era a prova da sua fé, uma citação exata do que ele disse. Tiago expressou isso assim: você deveria considerar isso um motivo de alegria e perseverar, porque chegar ao outro lado demonstra que Deus está agindo em você. Neste mundo de bem e mal onde estamos aprendendo, e alguém poderia perguntar, por que é assim? Porque a provação da evidência da fé, de que há algo sobrenatural dentro de você, a provação da evidência de que estou perseverando, confiando, crendo, permanecendo firme. Você se lembra do que Jesus disse? Jesus contou uma parábola uma vez e disse: quando o Filho de Deus voltar, encontrará fé na terra, ele a encontrará e são os seus. Isso é o que a Bíblia ensina. Muitas vezes as pessoas têm uma fé humana e quando Deus não as livra das provações pensam, bem, Deus não se importa comigo, Deus não me respondeu e não está agindo na minha vida. E o que acontece é que você tem uma fé humana, então vem a tempestade e você se afasta, desiste, abandona tudo. Olha, acho que há 2 versículos fundamentais para o que estou falando. Por isso eles vêm fazer a música agora mesmo. Agora, eu pregaria durante a música só para que vocês saibam, mas hoje não vou fazer isso. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês são meus. O original grego diz assim: escutem, isso me comove. Você é meu discípulo genuíno. Quero ser um discípulo genuíno do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que continuar em obediência à verdade é evidência de que você é um verdadeiro cristão. Você continua, confia, crê. Eu amo um João 2, versículo 19, que diz o seguinte: ouçam-me e digam amém, para eu saber que vocês estão comigo. Estou terminando. Eu digo, já estou terminando e vocês já estão se desconectando. Voltem aqui, escutem. Esta é a passagem definitiva que fala sobre os apóstatas e a apostasia. Eles saíram do nosso meio. Mas, na verdade, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram. Para que ficasse manifesto que nem todos são dos nossos. É um versículo definitivo. Quando alguém abandona a fé, tendo antes feito uma profissão e entendido a fé, a Bíblia ensina que não é uma perda da salvação. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 8 que nada pode te separar do amor de Deus. E por sinal, você faz parte disso. Nem mesmo você pode se separar do amor de Deus. Simplesmente é a revelação de que nunca foram, nunca tiveram. Olhem, a questão está aqui e quero que todos prestem atenção a estes versículos. Vou lê-los e terminamos, porque aqui está a questão com todo o resto do mundo. Todos dirão, sim, cremos em Cristo. Agora deixe-me te dizer isto. Eles estavam fazendo isso, os Gálatas. É disso que trata todo o livro de Gálatas.
Jesus, ó sim, mas é isso que o mundo está fazendo, é isso que o mundo está fazendo. Deixe-me te dizer o que eu estou fazendo. Jesus é suficiente e Jesus é tudo o que você precisa. Ouça o que diz Filipenses 2, versículo 9. Por essa razão também, e está falando do que ele fez, ele deixou o céu, veio aqui, tomou a ira, a dor e o castigo por você e por mim. Veja o que diz. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então esse é o nome de Jesus. Olha isso. Todo joelho se dobrará. Só existe uma pergunta neste mundo hoje. Você já se ajoelhou? Porque se você já se ajoelhou, já está feito. Se você ainda não se ajoelhou, ele está dizendo, você vai se ajoelhar, porque veja o que diz. Os que estão no céu e debaixo da terra, o que está dizendo é que todos no céu, todos na terra. Deixem-me dizer, Maomé vai se curvar, Joseph Smith, todas as pessoas que afirmaram todas essas coisas. Buda não conseguiu decifrar o cristianismo aqui. Ele vai decifrar Cristo. Segundo as Escrituras, ele vai dobrar o joelho e inclinar o coração. Mas você também vai fazer isso. E eu também vou fazer isso. E a única pergunta que enfrentamos hoje é, você já se curvou? Você já se ajoelhou? Você já se rendeu? Foi isso que Chris Dixon fez. 27 de novembro de 1994. Sabe o que eu fiz? Simplesmente fui e disse, Jesus é o Senhor, então vou torná-lo Senhor do meu dia. Vou torná-lo Senhor do meu mês, Senhor do meu ano, Senhor da minha vida. Você já fez isso?